Seja muito bem-vinda ao canal Mulheres Conscientes, comigo, Fernanda Magalhães, né? Aqui que é um espaço para nós nos desenvolvermos, para trazer clareza de nós mesmas e, claro, né, ressignificar nossa história. Eu quero trazer aqui hoje um assunto que eu vejo muito nos atendimentos. Mulheres que chegam falando sempre o contexto é o mesmo. Eu tenho família, tenho trabalho, dou conta de tudo, mas não me reconheço mais na minha própria vida. E isso é muito forte, né? Porque muitas das vezes essas mulheres têm até o sentimento de culpa por não se sentir bem, mesmo tendo tudo aquilo que às vezes um dia elas sonharam em ter, né? Às vezes estão bem estabelecidas em suas profissões, estão felizes com o trabalho, são gratas pela família que têm, mas não estão se sentindo inteiras, vivas, vivendo, né? Isso porque se anularam ao longo da construção dessa história. É muito importante que a gente possa entender que o esgotamento emocional, ele não vem de uma vida que é totalmente infeliz ou que foi desconstruída, mas uma realidade que foi negligenciada a própria essência, né? O próprio ser, a própria pessoa foi se negligenciando para viver aquilo. Então, supre as dores de todo mundo, faz tudo, dá conta de tudo, mas perdeu o olhar a si mesma, ao que sente, ao cuidado próprio, né, as suas emoções, a valorizar aquilo que é importante para si. Então é esse eixo que nós precisamos encontrar para ser feliz dentro da realidade que nós construímos. Então, assim, valorizar a nossa família, valorizar as relações que nós construímos, mas sem que isso venha a nos consumir, sem que isso venha a ser um peso para nós, que a gente consiga criar uma relação saudável com aquilo que nós temos, que é o nosso trabalho, que é o nosso dia a dia, as nossas obrigações, que a gente possa colocar limites saudáveis para tudo aquilo que depende de nós e aquilo que não depende nós possamos delegar, compartilhar, né? Para que nós não estejamos sempre sobrecarregadas, para que haja tempo também para cuidar de nós, para que haja tempo para viver com leveza, né? Tem mulheres que se culpam por tudo, pelo que sente, pelo que faz por si, às vezes tem vontade de viver uma determinada experiência, fazer um procedimento de beleza, de autocuidado, mas aqui ela se sente culpada, né, por optar por aquilo. E não deve ser dessa forma. A gente deve sim valorizar o nosso cuidado, valorizar o nosso ser e principalmente valorizar as nossas emoções. Parar de engolir tudo, né? Parar de querer reprimir aquilo que a gente gostaria de pôr para fora com medo de perder pessoas, com medo de desagradar. As pessoas que nos amam, elas devem ser as primeiras a querer o nosso bem, querer nos ver inteira, felizes. E deve ser assim. Mas quem deve se posicionar em relação a isso somos nós mesmos, né? A gente não deve esperar com que as pessoas, né, com que as pessoas que nós nos relacionamos se coloquem numa posição de nos ver felizes. Nós vamos fazer as escolhas que estão relacionadas àquilo que nos faz bem, nos faz feliz. E a nossa rotina e as nossas relações vão se ajustar ao nosso posicionamento. E não o contrário. Cada um faz pela sua felicidade. Então, se nós, que muitas das vezes abrimos mão de muita coisa para cuidar, né, das pessoas, para proteger, para evitar conflitos, nós devemos também olhar para o que nós sentimos com esse mesmo cuidado. Com a mesma intensidade que nós fazemos para os outros, nós devemos fazer para nós também. Isso não é errado. Quem experimentar viver de uma maneira, olhar para si com mais amor, vai ver que até as relações vai melhorar, né? Muita gente vive a ideia falsa, fantasiosa, de que o olhar para si vai afastar as pessoas, né? Vai trazer separação, os filhos vão te amar menos. Pelo contrário,
você vai ser mais respeitada porque você vai estar se respeitando. Só não vai ficar quem não quer te ver bem. Isso realmente acontece, né? Quem realmente não vai ficar feliz com a sua felicidade. Mas faz parte do processo. Agora, quem quer te ver bem vai ficar mais feliz ainda ao te ver bem, ao te ver cuidada, feliz, inteira, vivendo. E esses são os frutos de cuidar de si, de priorizar a própria felicidade, de valorizar o que sente. Experimente pôr isso em prática na sua vida. Primeiro, né, o primeiro passo, olhar para dentro. O que eu sinto? O que eu quero? Como que eu gostaria de ser tratada? Como que eu vou me tratar daqui para frente? E a partir daí, mudar o seu posicionamento diante das suas relações, né? Não aceitar nada menos que isso. Não aceitar um tratamento inferior do que o que você merece e do que o que você se dá. Porque se você se trata da pior forma possível, se tudo para você tem que ser o ruim, bom é só para os outros, se o tempo importante é só para os outros, não tem tempo para você se cuidar, para você fortalecer o seu espiritual, para você adquirir conhecimento sobre algo que é importante para você, ou apenas descansar, relaxar, se conectar. Se você não se dá esse cuidado, você também não vai receber cuidado, né? É na medida, é o quanto a gente se dá, é o quanto a gente vai receber. Então deixa aqui nos comentários nesse vídeo, né? Como tem sido a sua experiência de vida, se você tem se tratado com amor, com respeito, ou se você deseja, né, construir esse posicionamento em relação a você mesmo. Eu vou ter o maior prazer em ler os comentários, tá? E trazer mais conteúdos que estejam aí alinhados ao que vocês estão precisando. Então deixa aí nos comentários que eu vou ler cada um. Um abraço e até o próximo vídeo.